Agora que entendemos um pouco sobre essa árvore de pré-processo, vamos entender um pouco sobre o Classify. Então, para isso eu vou utilizar uma base de dados que eu peguei na internet, chamada Layer, que é a base de dados ARFF, e no caso a relação Layer, que tem esses atributos, e aí para dizer, eu coloco os atributos associar a determinada classe, que no caso é o alfabeto. Então vai ter determinada propriedade, vai dizer se pertence à classe do A, o B, o C, etc. Por exemplo, tem esses atributos, a Xbox, a posição do X, o Y, o tamanho, a altura, a largura. E aqui eu tenho o arroba data, que são as instâncias em si. Então, se tiver esses valores, a letra foi classificada como Z. Se tiver esses valores, a letra foi classificada como P e assim por diante. Vejam que tem bastante instâncias nessa base de dados. E agora eu vou abrir essa base de dados para o ECA. Abrir. Então percebam que aqui tem 17 atributos, tem 20 mil instâncias e a relação é letra. E aqui no final do Classify, então eu estou classificando do A ao Z. Mas agora, se a gente já entendeu um pouquinho sobre isso, vamos para a parte do Classify. Quando eu entro no Classify, aqui eu escolho qual algoritmo eu vou utilizar, qual vai ser o algoritmo classificador. Como a gente pode observar, por padrão já trouxe esse algoritmo 0R. Assim, a gente pode escolher diversos algoritmos. Vamos trabalhar primeiro com esse 0R. Então, para ele predizer se uma determinada distância pertence a uma classe ou não, a uma categoria ou não, ele tem que saber isso. Então, para isso, eu vou ter que ter uma base para que o algoritmo possa treinar. E aí, essa questão de treino entra aqui. Então, eu posso utilizar o próprio arquivo como todo para ser treinado, ou eu posso pegar um arquivo nesse supply test set, pegar outro arquivo para treinar, diferente do que eu vou colocar aqui para ele validar, ou eu posso fazer uma validação cruzada. O que é isso? Essa validação cruzada acontece, no caso, quando eu coloquei o valor 10, acontece que cada interação ele vai classificar. Então, como eu coloquei o valor 10, então vai ser 9 interações para ter o resultado. Então, vai a primeira interação, aí vai lá para o resultado. Aí a segunda vai para o resultado. A terceira interação já gera um resultado e assim por diante até chegar na nona interação, que aí na décima já dá o resultado final. Ou eu posso também utilizar o percent split, que eu vou utilizar de toda a base de dados um percentual para treinar e o restante para ser como resultado, para o algoritmo classificar, predizer aquela instância em alguma categoria ou classe. Então, depois disso, eu tenho que dizer qual a classe ele vai utilizar para treinar, para poder classificar essas instâncias. Você percebe que tem todos os atributos, e é mais aí o que diz se aquele conjunto de atributos pertence a uma classe, é justamente essa classe aqui que é onde fica a categoria. Então, no caso, vai ter, se tiver esse atributo, ele vai dizer se esse atributo pertence, se é um A, se é um B, se é um C, entre outros. Então, tem que selecionar a classe aqui nessa parte tem que selecionar a classe. Depois de escolhido o algoritmo, escolhida a forma que vai ser treinado, no caso eu vou colocar aqui a validação cruzada, e dizer qual é a classe que ele vai predizer, aí eu clico em Start. Percebam que aqui, rapidamente, ele fez essa classificação, já deu tudo ok. Aqui ficou o resultado com o tempo, com a regra 0R. E aqui eu tenho os meus resultados. Então aqui eu tenho algumas informações referente à minha base de dados. Foi utilizado a regra 0R, que o nome da relação da base é layer, que tem
20.000 instâncias e tem 17 atributos. E o modo para utilizar esse teste foi uma validação cruzada de 10 vezes. E aí vamos para o resultado final. Então ele classificou, o algoritmo 0R, ele classificou 813 instâncias corretamente, que corresponde a 4,065% de toda a base de dados. Então, um número realmente muito baixo, né? E aqui ele classificou incorretas instâncias mais de 95%. Então, agora a gente vai entender um pouquinho de onde veio essa classificação. Então, o que ele faz, na verdade, ele pega a classe que tem mais registro e classifica todo mundo com essa classe. Isso também é chamado de algoritmo de linha base. Então vamos lá verificar qual a classe que tem mais registros. A classe, vamos lá. A classe D tem 815 registros. Vamos ver se tem alguma maior. 813 continua sendo a outra. U 813, até agora a classe que tem mais registro. E pronto. Então a classe que tem mais registro é a classe U. Então ele pegou todos esses 20.000, né, registros e classificou, tentou classificar como U. Vamos fazer aqui uma conta aqui rapidinho. Então ele pegou a quantidade de U, de instâncias classificadas como 813, e dividiu pela quantidade de instâncias que existe na base de dados. Pego 800, divido pelo total de instâncias e dá o valor de 0,04065. E aí vezes 100. Então dá 4,065. Então ele só vai conseguir classificar no máximo 4,065%. Foi o que deu aqui no classifier. Então, esse algoritmo pegou a classe que tem mais registro e classificou todas as instâncias com essa classe, né? Como eu já falei, ela é chamada também de algoritmo de linha de base. Então, a ideia é que, ao testar outros tipos de algoritmo classificador, é que eles sejam melhor do que esse valor, porque esse valor ele faz como se fosse uma linha de base. Então, eu utilizo outros algoritmos classificador que aí, para classificar as instâncias corretamente, tem que ser superior a esse valor, né, de 4,065%. Então aqui rapidamente eu posso escolher outro classificador. Por exemplo, eu vou escolher aqui o Naive-Bayes, deixar a mesma configuração e vou dar um Start. Percebe que agora até está demorando um pouquinho mais, né? Está fazendo a classificação a cada interação e aqui tem o resultado. Então o resultado que ele classificou já foi 64% classificado corretamente. Então aí quer dizer que ele é muito melhor do que o algoritmo 0R. E aí você pode utilizar para avaliar se se tiver outros algoritmos abaixo da linha, né? Se tiver abaixo, você já pode descartar esse algoritmo. E é isso a questão do 0R, bastante interessante. Então com isso eu finalizo esse vídeo. Eu falei um pouquinho mais como funciona o 0R na questão de classificação.